Olá, bom dia para você que nos assiste na manhã deste domingo. Um abençoado domingo que Deus tem nos proporcionado neste dia. Quero desejar a você um momento especial de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui no nosso estudo bíblico à distância, esse projeto que deu certo, que tem abençoado vidas e que tem proporcionado a gente momentos de estudo da Palavra de Deus, que tem feito muito bem para todos nós. Espero que esteja fazendo bem para você também. Você que nos assiste, aproveite para se inscrever no nosso canal, para curtir essa transmissão, para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. A nossa igreja está reunida sempre aos domingos à noite, mas aos domingos pela manhã nós estamos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. E estamos seguindo uma série de estudos que nós chamamos de estudo de férias, que é nesse mês de julho, sobre o seguimento de Jesus. Estamos falando da estratégia de seguir Jesus como um projeto de vida, não como um programa de igreja, não como uma coisa para você seguir uma religião, mas como algo para transformar a sua vida, fazer de você uma pessoa melhor, um ser humano mais digno, uma pessoa mais abençoadora para a humanidade, para a sociedade e para a sua família também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos colocar aqui agora a nossa apresentação, que já é da segunda aula, a segunda aula de nosso curso sobre Seguir Jesus, um projeto de vida. A nossa segunda aula. Eu convido você a nos acompanhar nesta sequência. Se você quer também ter acesso à apostila que preparamos, ela está no link do nosso blog. Eu coloquei o link ali no chat para você acessar e poder fazer uso desse material. Ele é gratuito, tá bom, gente? Você pode usar na sua igreja, pode usar no seu pequeno grupo, pode usar na sua leitura pessoal, pode distribuir para quem você quiser. Só para lembrar, essa apostila está sendo ainda revista, reavaliada a cada semana, com uma nova aula. Nós vamos atualizando os conteúdos e fazendo novas projeções, porque esse estudo eu já escrevi há algum tempo. Ele está baseado nas lições da classe 101 de Uma Igreja com Propósitos, lá dos Estados Unidos, que é pastoreada pelo pastor Rick Warren, o autor do livro Uma Vida com Propósitos. E a gente tem seguido essa orientação, eu acredito que ali tem informações muito preciosas, claro que sempre numa visão crítica, como é muito peculiar da nossa igreja, mas que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então, meu querido, minha querida, você que nos assiste, você que nos acompanha, vamos fazer esta série de estudos juntos e juntas. E espero que ao final das 5 aulas que estão programadas, você e eu possamos ser um seguidor melhor de Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo através da nossa vida. Amém? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, que é a segunda, vai falar sobre o que significa ser cristão. O que é ser um cristão? Muitas pessoas confundem essa informação. O que é ser um cristão? Alguns entendem que ser cristão é ser de um segmento religioso, seja protestante, seja católico. Alguns até entendem que existe uma forma de ser cristão sendo de uma igreja cristã e uma forma de não ser cristão também pertencendo a uma igreja cristã. É esquisitão, né?
É muito estranha essa informação. Há muitas pessoas dizem, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu sou cristão. Vamos corrigir as coisas? Vamos. Hoje a nossa aula é para isso mesmo, para a gente corrigir as coisas. Quem é que pode se auto-intitular cristão? Porque o termo cristão não foi dado por alguém a si mesmo. Foi dado para um grupo de observadores da sociedade. Quando eles chegaram a uma determinada cidade, lá no livro de Atos está registrado isso, por causa do alvoroço que eles causavam na vida da comunidade, aqueles seguidores de Jesus, aquelas pessoas que faziam parte do segmento de Jesus, que seguiam os ensinos de Jesus, foram identificados, denominados de cristãos. De tal maneira que a palavra cristão é uma palavra pejorativa, tá bom, gente? Não é uma palavra elogiativa. Porque cristão, na verdade, é um cristão pequenininho, uma imitação de Cristo. Claro, isso é uma palavra muito importante, não é? Você ser o imitador de Jesus, para nós é um elogio, porque nós incorporamos o cristianismo, de um modo geral, os seguidores de Jesus, de um modo geral, assumiram essa identidade de serem imitadores de Jesus. Então, eu diria que ser um cristão em primeira mão é ser um imitador de Jesus, ok? Deu para entender aí? Por causa da origem do nome. E aí eu queria compartilhar com vocês um desejo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele um dia escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, disse assim: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Se você quiser, sublinhe essa expressão aí do finalzinho do verso 19. Até que Cristo seja formado em vocês. É um desafio, viu, meus irmãos, minhas irmãs, ser um imitador de Jesus. Porque ser um imitador de Jesus é permitir que a forma de Jesus tome forma na minha vida. Isso era uma expressão do teólogo Dietrich Bonhoeffer na sua Ética. O que é ser um seguidor de Jesus? É assumir a forma de Cristo. É uma questão mesmo comportamental. É uma questão da Gestalt, né? Que é aquela coisa de que permitir que a forma da nossa vida seja semelhante à forma de vida que Jesus acolheu. Então, se a gente pudesse, no rigor da letra, não é? Se a gente pudesse, assim, pegar o termo e dizer, você é um cristão? Eu sou um cristão? Olha, eu diria que sim e diria que não. Eu diria que sim, porque eu acredito na mensagem de Jesus. Eu me esforço, eu me empenho para fazer com que o ensino de Jesus tome forma na minha vida. Eu me empenho para colocar em prática os ensinos de Jesus. Mas não sou. Por quê? Se alguém olhar para mim hoje, agora, nesse momento, vai ver a forma de Cristo na minha vida? Não. Porque tem muitas coisas que ainda estou preso a alguns hábitos, a alguns costumes, a minha cultura, a uma série de coisas que ainda não venci. E eu imagino que no segmento que eu faço parte, na denominação que eu faço parte, na comunidade que eu faço parte, essa minha realidade é a realidade de muitas pessoas. Então, de tal maneira que eu não posso dizer assim, bater no peito e dizer, eu sou o exemplo de cristão. Isso é que é ser cristão, ser igual eu sou. Eu estaria cometendo um equívoco, um engano com você. Por isso que eu quero convidar você a refletir junto comigo o que é ser um cristão. O que é ser um cristão? Podemos nos apresentar ao mundo como cristãos, meus ideais cristãos, meus valores cristãos. Eu posso dizer isso, bater no peito e dizer: eu sou um cristão. Isso é
um ato de muita ousadia da nossa parte. A gente precisa estar muito convicto daquilo que nós temos como valor para a nossa vida, daquilo que nós fazemos como seguidores de Jesus, como aqueles que colocam em prática na vida todos os ensinos de Jesus, todos, sem exceção. O próprio Jesus disse isso, que aquele que falhar num tio da lei, falhou em toda a lei. Então a gente, olha, meus irmãos, minhas irmãs, desculpa usar essa expressão, que é um pouco chula, não é? Se nesse quesito, então, todos nós estamos lascados. Estamos lascados. Por quê? Porque quem é que vai, mesmo o ensino de Jesus, a lei de Moisés, eu não estou nem pensando nela. Eu estou pensando aqui nos mandamentos de Jesus. O mandamento número um, amai-vos uns aos outros. Consegue fazer isso, irmão? Consegue fazer isso, irmã? Então vamos ao prosseguimento desse mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você é capaz de amar o seu inimigo como Jesus amou? Então, olha, meu querido, minha querida, já começamos a pensar que a forma de Cristo ainda não se consolidou totalmente na nossa vida. Claro, eu acredito, como eu e você também deve fazer o mesmo esforço de colocar em prática os ensinos de Jesus. Muito bem, gente, se é o princípio, né, vamos colocar essa máxima para entendermos a lição de hoje. O cristão é aquele que segue Jesus Cristo. Não a ideia do imitador de Cristo, né, é um ideal. O ideal é ser um imitador de Cristo. Mas, na melhor das hipóteses, eu espero que você seja um seguidor de Jesus, tá bom? Se todos nós podemos nos apresentar como cristãos no mundo, que nos apresentemos, pelo menos, como pessoas que tentam seguir Jesus, tá bom? Então, veja bem, o que é ser um seguidor de Jesus? A gente pode lembrar, nos ensinos dos evangelhos, que quando Jesus chamou pessoas para poder vir a ele, chamou para segui-lo. A expressão que ele usou foi segue-me. Olha só como é que é no evangelho. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa foi a expressão usada por Jesus em todas as situações em que Jesus convocou pessoas, convidou pessoas. Os convidou para segui-lo, para segui-lo. Outra expressão registrada por João, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Essa expressão, então, é a expressão mais marcante do Evangelho que desencadeia todo um processo. A disposição de quem ouve o chamado de Jesus de segui-lo. Nos exemplos dados aqui, as pessoas largavam o que faziam, abandonavam seus costumes, suas ações, suas profissões até, em alguns casos, para poder acompanhar Jesus na sua trajetória, na sua jornada, no seu caminhar. Tanto é que, mesmo depois de Jesus morto, crucificado, sepultado, ressuscitado e glorificado nos céus, os seguidores de Jesus eram chamados de pessoas do caminho, aqueles que seguem o caminho. Muito interessante essa conotação que o Evangelho, que a palavra de Deus nos dá sobre os seguidores de Jesus.
sobre aqueles que aceitaram o convite para seguir a Jesus. Foram reconhecidos como seguidores do caminho. Havia um caminho e eles seguiam por aquela trilha, por aquela jornada, por aquele processo que Jesus propôs. Não, talvez não fossem tão perfeitos como nós não somos, mas eles eram identificados como pessoas que seguiam, pessoas que iam adiante a partir do princípio ensinado por Jesus. Deu para entender isso aí, gente? Então, gente, o que significa esse seguir a Cristo? Esse caminhar com Jesus, esse seguir após o chamado de Jesus? Bom, Jesus Paulo disse um dia aos Gálatas, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse é um ensino que Paulo vai dar à igreja da Galácia para dizer como é que aqueles irmãos e irmãs que faziam parte daquela comunidade poderiam se identificar, não como cristãos, não como religiosos, nem como qualquer outra coisa, mas como seguidores de Jesus. Vejam bem, tem algumas coisas importantes que Paulo anota nesse versículo. A primeira coisa importante que nós vamos ver, que são os aspectos que envolvem o segmento de Jesus, anotados por Paulo nesse texto, envolve o seguinte: em primeiro lugar, todos nós fomos transformados pela fé em Jesus. Todos nós que seguimos Jesus, de algum modo, deixamos uma maneira de viver que era equivocada, que Paulo vai chamar de maneira vã de viver, para uma orientação, um segmento, uma diretriz que foi apontada pelos ensinos de Jesus. Então, isso transforma a vida, isso é uma experiência transformadora, de tal maneira que nós podemos identificar a nossa vida antes da decisão e a nossa vida depois da decisão. É claro que a transformação não acontece imediatamente. Há uma transformação imediata? Sim, claro, você é liberto. Na medida em que você encontra esta libertação, você é liberto para quê? Liberto para ir adiante, para seguir o processo, para se aperfeiçoar, para caminhar na presença de Deus. Eu escolhi um texto aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que palavra bacana, não é? Então a gente tinha uma vida antes de ter tomar uma decisão, recebemos um chamado divino a partir da mensagem do Evangelho e tomamos uma decisão de mudar o rumo. Isso é fundamental. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não fez isso na sua vida, precisa fazer isso urgentemente. Marcar esse dia em que você toma uma decisão de dar uma guinada na vida. A segunda coisa que esse texto que Paulo escreve aos Gálatas nos lembra é que nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus mediante a fé. Há uma expressão que a gente precisa corrigir bastante, que nós costumamos dizer que todo mundo é filho de Deus. Mas a palavra de Deus, para ser mais exato, né, nela, mais específico, né, diz que a expressão filho de Deus ela é muito própria apenas para as pessoas que fizeram essa guinada, que fizeram essa decisão. E os outros não são? Olha, eu acredito que sim.
porque se não fizeram agora, vão fazer daqui a pouco, né? O evangelho é atraente, ele nos convida, ele nos interpela o tempo todo, de tal maneira que em algum momento alguém vai fazer, nem que seja no último instante da vida. Eu acredito que o Senhor vai dar essa chance para que todos e todas façam a sua decisão de fé. E são essas pessoas que têm a coragem de fazer a decisão de fé que o Evangelho chama de filhos de Deus. Filhos de Deus. Claro, todos e todas, nós podemos chamar todo mundo de filho de Deus, sem problema nenhum, porque eu creio que todos e todas, se não são agora, estão aptos para ser. Estão aptos para serem adotados, porque assim como eu fui adotado, do jeito que eu era, todo mundo pode ser, e não tem acepção nenhuma de pessoas, não tem nenhuma discriminação por parte do amor de Deus para com todos e todas. Um texto que me lembra muito disso é no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, é um privilégio para nós, né? Se você adota para você o nome de filho de Deus, isso é um presente, meu irmão, minha irmã, uma dádiva de Deus para a sua vida, esse Senhor amoroso nos chamar para sermos tratados por um Pai amoroso. Quando a gente fizer a nossa oração, a gente tem a liberdade de dizer: Pai nosso que estás nos céus. Que bacana isso. Que promessa maravilhosa, que convite amoroso tão grande da gente ser chamado de filho de Deus. O próprio João, na carta deles, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. Sermos chamados seus filhos. É um privilégio, viu? Mesmo que você ainda não seja cristão. Se você se sente um filho de Deus, olha, isso é um presente para você. É um presente para você. Uma outra coisa importante nesse texto que Paulo escreveu aos Gálatas é que nós nos revestimos de Cristo. Nós assumimos uma aparência, né? É uma aparência, como se a gente tivesse algo sobre nós, principalmente com aqueles que já foram batizados. O batismo é o maior símbolo que o cristianismo tem de uma pessoa que segue Jesus. Então, quando você assume o compromisso e aceita demonstrar isso através do batismo, isso tem uma conotação simbólica muito importante. Nós vamos ver isso na próxima aula, mas hoje é importante a gente dizer isso para você. Aqueles que seguem Jesus precisam demonstrar isso de alguma forma. E a primeira delas é através da expressão do batismo. O batismo, ele lembra a gente que a gente faz parte de uma nova realidade. Foi isso que Jesus passou para os seus discípulos. E Paulo ensinava isso à igreja o tempo todo. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo ele funciona como um divisor de águas, literalmente, né? Porque é exatamente da expressão do batismo nas águas que vem aí a ideia de que você tem um antes e um depois. Antes de se batizar, depois de se batizar. É uma expressão simbólica, ela tem um valor simbólico. O último aspecto que eu gostaria de ressaltar nesse texto que Paulo escreveu aos Gálatas é o fato de que a gente faz parte de uma nova comunidade. A gente se constitui um corpo, uma unidade em Cristo. A palavra de Deus nos chama a isso. Na carta aos Efésios, Paulo chega a dizer
que a gente faz parte de uma nova família. A gente se constitui com aqueles outros, muitos outros, que já fizeram a mesma decisão que nós fizemos, como uma unidade. Há um texto em Atos 2:44 que mostra um pouquinho de como era essa unidade na primeira comunidade de cristãos no mundo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Era essa a expressão de que as pessoas que aceitavam o convite de Jesus, que davam início ao seguimento de Jesus e faziam isso através da expressão do batismo, se tornavam tão unidas, tão próximas, uma ajudava a outra, tudo estava em comum e eles viviam uma unidade. Dizem alguns escritores da época que quando as pessoas não cristãs viam os cristãos em comunhão, diziam uns para os outros: vejam como eles se amam. Será que eles podem dizer isso hoje? As pessoas que não fazem parte da nossa igreja, as pessoas que não são cristãs, será que eles chegam a dizer assim: olha como que eles se amam? Que gente, que amor é esse entre essas pessoas? O que é que faz com que eles sejam tão unidos? Tão unidos. Bom, são expressões, né, que emanam daquela palavra de Paulo na carta aos Gálatas, que é muito importante a gente ressaltar. Seguir a Cristo, então, meus irmãos e minhas irmãs, implica uma vida de compromisso. A palavra compromisso é uma palavra muito fora de uso hoje. As pessoas não querem compromisso. Mas é bom a gente lembrar que os tempos mudam, mas a vontade de Deus para a nossa vida não muda. O propósito de Deus para nós continua sendo o mesmo. Então, seguir a Cristo implica uma vida de compromisso com o grupo daqueles que também o seguem. Jesus Cristo deixou a sua igreja, ele falou isso, né? Ele não falou de uma igreja A, de uma igreja B, um rótulo ou uma religião, ele disse de uma comunidade. A palavra igreja lembra exatamente uma sociedade de pessoas, uma reunião de amigos, de pessoas ligadas a um interesse comum. Então, é isso que é a igreja. A igreja tem mais uma ideia de comunidade do que de uma instituição. Jesus Cristo deixou, então, a sua igreja para que os seus discípulos, os seus seguidores, os seus aprendizes vivam em comunhão e unidade. Então, você que é da nossa igreja, meu irmão, minha irmã, você que está chegando agora, você que faz parte de alguma outra igreja, você que carrega consigo o nome de cristão, você que é um seguidor de Jesus, que você já entendeu isso, ou até você que quer ser um seguidor de Jesus, a pergunta é: por que você está aqui? O que faz de você quem você é? Então, para a gente entender isso, olha, você não está aqui à toa, tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Por isso que ele nos chama, através da sua palavra, para seguirmos seu filho Jesus. Deus tem o seu propósito para a nossa vida. E esse propósito começa com a gente identificando aquilo que Jesus nos propôs no seu convite amoroso, dizendo para todos nós: segue-me. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sua vida pertence a Jesus. Seu negócio, sua família, seus relacionamentos, sua conta bancária, meu irmão, seus interesses, seus bens, enfim, todos os seus sonhos, seus títulos, tudo é dele, nada é seu.
Esse é um princípio bastante interessante. É um princípio que o Senhor nos chama. E quando Jesus nos convoca para segui-lo, isso é lembrado. Sabe por que é que ele segue? Porque você foi reivindicado por ele lá na cruz. O Senhor, quando assumiu a cruz, ele estava reivindicando a todos e todas como pertencentes a ele, porque tudo foi criado por ele e tudo é dele. A gente tem aquela presunçãozinha, né, que faz bem, né? Aí a gente fala meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu isso, meu aquilo, meu nome, meu sobrenome. Aí a gente acha que isso tem grande valor. E tem realmente, tá bom, meu irmão? Não estou desprezando nada aqui, porque eu também gosto daquilo que eu conquistei com o meu esforço, porque a palavra de Deus me dá esse direito. Mas, na verdade, se a gente, né, tirar tudo que a gente pode, todas as arestas, no fim das contas, na causa primeira de todas as coisas, nós vamos descobrir que tudo é do Senhor. Nossa vida pertence a Ele. E quando você entrega a sua vida para seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, você está entregando aquilo que é dele, reconhecendo que você pertence a Ele e que toda a sua vida, todo aquilo que você possui, só faz sentido se você seguir Jesus. É importante a gente entender isso, meu irmão. Deus sempre nos acolhe, Deus sempre nos dá uma segunda chance, Deus sempre nos apresenta uma nova proposta, e Ele sempre faz isso para que a gente possa desfrutar do melhor que Ele preparou para nós. Ele está pronto a nos acolher em amor, para que nós possamos conhecer mais profundamente da Sua graça, quem Ele é, o quanto Ele nos ama e todo o seu projeto de vida para toda a humanidade. Isso para nós é muito importante. A palavra de Deus também nos ensina isso, Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É muito importante a gente entender que todos nós, todas as criaturas humanas, todos, não importa sua cor, não importa sua condição social, não importa o seu gênero, todos e todas foram convocados, reivindicados pelo amor de Deus para desfrutar dessa graça maravilhosa. Ninguém, meu irmão, minha irmã, pode ser privado desse grande privilégio, que é também um direito, já que essa graça foi manifestada incondicionalmente a todos e todas. Eu acho que a gente precisa, como igreja, entender isso mais profundamente. Entender que, independente de questão de cor, de classe social, de gênero e até de formação religiosa, todos e todas, todos os seres humanos são predestinados. A palavra é essa, tá bom? Predestinação não é para um e não é para o outro. Predestinação é para toda a condição humana, para a salvação, para o encontro com Jesus, para experimentar as riquezas da maravilhosa graça de Jesus. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. Amém, meu irmão? Nem você, viu? Pode ficar de fora dessa graça maravilhosa. Existem 4 marcas, então, que fazem
a nossa vida cristã ser o que é. São as 4 marcas do cristão. O que é que faz com que um cristão seja o cristão? Entendeu? Vamos ver quais são? Primeira marca, ter uma experiência de regeneração em Cristo. Ter essa transformação. Você já foi transformado? Você deixou uma maneira de viver e adotou uma outra forma de vida? Então, essa é a primeira marca. Segunda marca, reconhecer que é filho de Deus, mediante a fé. Não por direito. Você não tem direito à herança. Eu sou herdeiro do Pai. Não. Herdeiro é filho natural. Nós não somos filhos naturais de Deus. Somos todos criaturas divinas. Fomos criados da mesma forma e temos o privilégio de sermos adotados como filhos e filhas. Então, essa consciência de ser filho de Deus, reconhecer que eu tenho um pai que me amou, o pai do amor carinhoso, o pai que me cuida, não por ele ser somente aquele que me gerou, mas aquele que me deu vida nova, que me acolheu como seu filho, que me trata como seu filho. Que tipo de filho eu devo ser? Como deve ser a minha vida como filho de Deus? Como aquele que leva o nome do Pai consigo. Isso, eu preciso reconhecer isso. Ser um cristão é reconhecer e agir no mundo como um filho de Deus. Terceira marca, ter renunciado o mundo por amor a Cristo. Eu pensei muito nessa frase, porque não é você renunciar o mundanismo, ou então aquela coisa moral do mundo. Não, você não vai fugir do mundo, meu irmão, não é fugir do mundo, mas renunciar àqueles valores que orientam a vida do mundo. Talvez eu precise corrigir isso aí. Renunciar os valores, os critérios, as estratégias que o mundo ou que as pessoas sem Deus utilizam para construir suas relações, sua vida. E você vai fazer isso não porque você acha que é melhor ou pior, mas por causa do amor que Cristo tem por todos nós. Você fez isso? Você é capaz de renunciar os valores, as ideologias, os critérios do mundo, de divisão, de segregação, de competição, que está marcando aí o mundo o tempo todo, por causa do amor a Cristo que você tem? E a quarta e última marca do cristão é viver em unidade, numa comunidade local. A palavra igreja, ela precisa entrar aqui, tá bom, gente? Porque não é a igreja instituição, mas a comunidade local. Aquela comunhão de pessoas que pensam como você pensa, que crê nas coisas que você crê, que teve essa experiência que você teve, que se reconhece como filho de Deus, como você se reconhece, está buscando redimensionar a vida no mundo, como você está, enfim, é isso que a gente precisa fazer. Então, essas 4 marcas caracterizam a vida de um cristão. Olha só, gente, cristão não é que você é conservador, que você é da ideologia A, da ideologia B, que você faz isso, que você faz aquilo, que você defende a ideia A, que é a ideia B, que você é a favor disso, que é contra aquilo. Não, isso não é ser cristão. Isso é ser religioso. Ser cristão é ter uma experiência de transformação em Cristo, é se reconhecer filho de Deus, é renunciar os valores do mundo e é viver em comunhão e unidade com o corpo de Cristo. Você entendeu? Se você faz divisão na igreja porque tem gente que não defende a mesma ideologia que você está errado. Ok? Bom, Jeremias, capítulo 1, 31, verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Que palavra bonita. Eu gosto muito dessa expressão, porque foi isso que Jesus fez. Ele veio concretizar esse amor imenso que o profeta Jeremias, séculos antes de Jesus, anunciou. Com amor eterno te amei.
também com amável benignidade te atraí. Foi isso que Jesus fez. Esse amor eterno do Pai estava em Cristo. E esse amor nos atraiu para vivermos como novas criaturas em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem um amor imenso por cada um de nós. A gente não pode aquilatar, avaliar, imaginar até o quanto esse amor é capaz. Esse amor é capaz de aceitar o inaceitável, de acolher o excluído, de permitir nova vida para aquele que está no fim da vida. Esse é o amor do Pai. Deus tem um amor imenso por cada um de nós. E o seu propósito é que tenhamos uma vida inteira cheia de realizações. João 3,16. Que verso bonito, não é? Que expressão carinhosa essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra do amor do Pai. Muitos pregadores entendem que é a essência da palavra de Deus, da mensagem de Deus para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a gente concluir essa palavra, deixa eu deixar um versículo aqui a mais, não é? Porque a gente fica pensando assim, mas isso aí não é assim não, pastor. É sim. É o amor do Pai que nos convoca. E é o amor do Pai que nos orienta. Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que você possa desfrutar disso. Receber esse convite amoroso de seguir Jesus, se tornar um cristão autêntico, com aquelas marcas, as 4 marcas do cristão. Então, para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar uma reflexão para a gente pensar aqui, a gente orar junto, pedir direção de Deus, porque a primeira coisa que eu fiz quando escrevi essa unidade da nossa lição é reconhecer que eu estou longe disso. Todos nós, como cristãos, estamos num processo, estamos chegando lá, estamos tentando, estamos buscando. E eu convido você a buscar junto comigo. Seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, não é o mesmo que seguir uma doutrina. Não é o mesmo que seguir uma ideologia. Não é o mesmo que seguir uma religião. Seguir Jesus é seguir uma pessoa, entendeu? E essa pessoa morreu na cruz, se tornou digna da nossa admiração, do nosso respeito. Essa pessoa venceu a morte. Essa pessoa venceu a morte. E essa pessoa continua presente entre nós, através do seu Espírito, tornando viva a mensagem do amor do Pai entre nós. Seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, é viver como Jesus viveu, colocando em prática seus ensinos como um compromisso que envolve a nossa vida inteira. Amém? Um versículo para a gente guardar durante a semana. Paulo falando sobre a maneira como ele seguia Jesus. Como que a gente está longe, né, disso? Como que a gente está longe? Ele dizia assim, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu espero que todos nós, eu e você,
possamos nos empenharmos para uma vida assim, sermos cristãos dessa maneira. Só assim poderemos dizer que somos seguidores de Jesus. Quando, na medida que a gente amadurece, na medida que a gente aprende, na medida que a gente se esforça, Cristo vai tomando forma na nossa vida. Lembra aquele texto lá do começo? Cristo toma forma em nós. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo, pedir direção de Deus para a nossa vida. É um desafio muito grande para nós. Feche seus olhos agora, onde você está, do jeito que você está. Vamos orar juntos aqui. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra viva aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pelo seu gesto de amor ao enviar teu Filho a viver a nossa vida, a experimentar uma morte tão cruel, por ter nos ensinado o teu amor, por ter anunciado a tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque essa mensagem nos alcançou, essa mensagem tem transformado vidas, e que isso seja uma realidade entre nossos irmãos e irmãs, nossos amigos e amigas que estão conosco nesta manhã, e por aqueles que vão ser alcançados por essa palavra. Senhor, que haja transformação de vida, que teu Espírito Santo faça a tua obra restauradora na vida das pessoas, dando a Deus esse senso de nova vida que a tua palavra nos dá. Dá-nos a tua direção, guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando assim ao final da nossa transmissão. A nossa aula de hoje foi muito importante, porque vai ajudar a gente a entender um pouquinho do que nós vamos falar das próximas lições. Vem conosco, vem acompanhar a gente, segue as próximas aulas aí, e isso vai fazer muito bem para a sua vida. Gente, nós estamos seguindo todos os domingos às 18 horas, neste mês de julho, uma série de mensagens nas nossas celebrações presenciais muito importantes. Fala sobre os conflitos da vida, essas enfermidades que o nosso tempo tem provocado em todos nós. Eu entendo que ninguém está normal nos dias atuais, diante dos grandes desafios que a vida nos tem apresentado, a forma como que as pessoas estão sendo interpeladas pelas aflições desse tempo, ou pelo espírito do tempo, como usam alguns teóricos. E eu gostaria que você viesse nos assistir. Nós já estamos na sexta mensagem hoje. Convido você a nos acompanhar nessa jornada. Conflitos da vida. Como que a palavra de Deus nos ajuda a ter uma vida plena na presença de Deus, apesar das muitas aflições que esse tempo nos oferece. Nós estamos reunidos na Rua Roma 103, no bairro de Piratininga, mas também as mensagens são gravadas e colocadas posteriormente aqui no nosso canal e você pode assisti-la depois, tá bom? Fica conosco. Deus o abençoe. Um domingo de paz e de alegria na presença de Deus.